Olá, eu sou Ana de Medeiros Arndt, sou bióloga, professora de Biologia do Instituto de Biologia da Unicamp e coordenadora do blog Ciência da Unicamp. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o curso Produção de Conteúdo em Comunicação Científica, que será um curso de 4 módulos. O primeiro deles, que eu sou responsável, é a Introdução aos Conceitos Básicos. E nessa aula nós vamos falar de divulgação científica no Brasil, quem é o divulgador científico, conceitos de divulgação científica, pensar e fazer ciência e divulgação científica e introdução a projetos. Então, falando sobre a história da divulgação científica no Brasil, ela começa, e é importante demarcar isso, junto com a produção da ciência no nosso país. A produção científica e a divulgação científica caminham juntos dentro do território brasileiro. Começando pela Academia Científica lá no século XVIII, que é uma organização dos próprios cientistas estabelecendo contato e comunicação com colegas de trabalho. Posteriormente, a gente vai ter também a sociedade literária, que tem como objetivo, novamente, comunicar resultados da ciência e também fazer uma produção que é de literatura, e literatura científica. Ambas instituições vão ser fechadas pela coroa portuguesa e só no século XIX que nós vamos ter, de novo, uma produção institucional, tanto de ciência quanto de divulgação científica, com a abertura do Museu Nacional. Ainda no século XIX, a gente vai ter as exposições nacionais que vão acontecer no Rio de Janeiro, e são exposições que levavam cerca de 1.000 pessoas por dia a essas exposições. O que, considerando que o Rio de Janeiro tinha cerca de 400.000 habitantes, na época, era uma quantidade de pessoas significativa, um público bem significativo. A gente ainda vai ter a abertura do Museu Paraense Emílio Guild e o Instituto Butantan, inaugurando, então, as instituições científicas já no século XX. Nesse momento, a gente vai começar a ter organizações institucionais que vão nortear políticas públicas no nosso país, como o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Radiodifusão, a criação do CNPq, com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e isso vai começar a delinear políticas públicas, direcionando financiamentos para a pesquisa e também para a comunicação dessa ciência. Junto nesse período, nós vamos ter a organização de sociedades brasileiras de ciência que vão começar a idealizar modos mais estruturados de falar de ciência com um público não especialista. É o caso do Ciência Hoje, que vai ter seu lançamento em 1982, inaugurando então essa divulgação científica vinculada às sociedades brasileiras de pesquisa, no caso a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Posteriormente, já entrando no mundo digital, nas esferas, nas plataformas digitais, a gente vai ter o Science Blogs Brasil, que é um projeto de divulgação científica que agrega vários canais e vários projetos individuais de áreas distintas. E ele vai inspirar inúmeros outros projetos que também vão funcionar nesse modelo. O Blog Ciências da Unicamp é um exemplo desse modelo inspirado pelo Science Blogs Brasil. Nas plataformas digitais, no mundo virtual, na internet, nós vamos ter outras configurações que vão modificar, então, essa lógica. E aí a gente está agora pensando, então, vamos ter perfis individuais em redes diversas e uma dispersão dessa divulgação científica. Atualmente, nós temos uma tentativa de agregar esses perfis e organizar um projeto que dê conta dessa diversidade e dispersão de perfis a partir de um ideal comum e de novas noções do que é divulgação científica e como ela é feita no nosso país. E esse exemplo, então, é da Nebulosa, que é a produção a partir do Instituto Mário Chamber, que está promovendo esse curso para vocês. Quem é que faz divulgação científica? Nós falamos um pouco dessa história e de onde isso acontece, a partir de que políticas públicas, que instâncias, mas quem é que executa a divulgação científica? É importante sempre lembrar que a divulgação científica ela é uma profissão multi-interdisciplinar e ela vai ser executada por diferentes tipos de profissionais. Por exemplo, comunicadores, que podem ser jornalistas, relações públicas, publicitários, cientistas de
áreas diversas ou pessoas que estudam ciência e método científico e também estão aptas a falar sobre a ciência produzida em solo nacional. Mas não é só falar sobre ciência do que se trata a divulgação científica. É importante ter em mente que nós temos diferentes modos de pensar a divulgação científica. A gente vai ver um pouquinho sobre quais são os conceitos da divulgação científica e como eles aparecem ao longo da história. Um dos marcos da divulgação científica, ele é postulado por Bueno em 1984, que é conceituado como tornar compreensível e descomplicado o conhecimento científico ao público. Nós também temos o conceito de sensibilidade e imaginação de forma a despertar o interesse público. Planejamento de materiais e suportes acessíveis à sociedade. Possibilitar a participação de decisões sobre temas de interesse da sociedade. Instrumento de formação de cultura científica e ensino não formal e aproximação com as universidades. Circular em ambientes acessíveis à sociedade, no caso, conhecimento científico. Diálogo com a sociedade. E, por fim, a ação ou prática que não só apresente fatos científicos ou resultados de pesquisa, mas também como a ciência é feita e construída. E ela deve incluir recursos para o entendimento de conceitos científicos simples e complexos, discussões sobre assuntos e decisões e políticas públicas que impactam a sociedade, além de explicar como se dá as etapas, tempo e funcionamento da ciência. Tudo isso para mostrar um pouco que não existe consenso sobre o termo e que ele também vai se modificando ao longo da história. Que é uma história recente, né, de 1984 para cá. Chegando numa definição que se atualiza, ainda está em disputa, mas traz novos desafios. Atualmente, dentro desse curso, a gente vai usar esse conceito formulado por quem elaborou o curso, todas as pessoas que vocês vão ver ao longo, né, desse projeto, que é possibilitar que o conhecimento científico se torne ferramenta para pensar fenômenos sociais e naturais e base para a tomada de decisões no cotidiano. Esse conceito ele se atualiza no sentido em que ele não só coloca o público como receptor dessa mensagem, mas atualiza no sentido de nós pensarmos a nossa comunicação como uma proposta de diálogo, compartilhamento, para que esse conhecimento se torne uma ferramenta para uso cotidiano, para pensar o mundo em que essas pessoas vivem. Bom, e aí, até agora a gente falou de um conjunto teórico da divulgação científica. E aí, o que a gente faz na nossa segunda-feira de manhã com tudo isso que a gente está falando? Então, é importante a gente ter em mente que a teoria ela não está desconectada da prática, né? Então, fazer divulgação científica não é só criar um perfil em redes sociais e sair falando de artigos científicos sem jargão. É entrar dentro de um campo de conhecimento que, simultaneamente, é da comunicação e é da ciência. Portanto, se eu sou comunicador, eu tenho que compreender o que é ciência e os modos de fazer ciência. Se eu sou cientista, eu tenho que compreender que só saber um artigo científico, saber ler artigos científicos, não basta. Eu tenho que me direcionar a um público específico e tomar decisões em relação a isso. Portanto, a gente está falando de áreas de conhecimento que são da comunicação. Isso a gente vai ver no próximo módulo que vai ser apresentado. É também importante compreender como se elabora um plano de comunicação, um plano de execução de projetos. Então, práticas e conceitos que têm a ver com a linguagem, tem a ver com a cultura que eu estou falando, com o público específico e o modo como eu organizo isso. Então, as práticas e os conceitos se misturando para organizar uma comunicação para um fim específico. E também a produção e análise desse conteúdo. Então, como eu executo o meu projeto, como eu penso que ele está chegando no público e como eu tenho condições de avaliar isso em curto, médio e longo prazo. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre diferenças e semelhanças entre jornalismo, divulgação e educação em ciências como campos de conhecimento necessário para o divulgador científico.